começar a correção. Tínhamos lá a primeira questão. Constituição de 1824, um trecho do artigo 98, que falava sobre o poder moderador, o que competia ao rei. Depois, Frei Caneca, a opinião dele sobre o poder moderador. E aí tem a pergunta, para Frei Caneca, poder moderador definido pela Constituição outorgada pelo imperador em 1824 era. Aí o que você colocou? Eu coloquei a C. Exatamente, certinho. Parabéns. Porque fala nova invenção maquiavélica, chave mestra da opressão. Então só podia ser arbitrário. Não podia ser adequado, nem eficaz, porque ele critica, nem neutro, porque ele critica, e nem capaz. Isso mesmo. Beleza, isso mesmo, parabéns. E aí temos a questão 2, que rapidamente ela vai narrando acontecimentos da República Brasileira e pergunta qual que é a sequência certa. Se ao término do governo João Goulart, Juscelino foi eleito e etc. O que você colocou? Coloquei a Vamos lá. Ao término do governo João Goulart, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República. Se a gente olhar no texto, no ano seguinte, olha lá, em 54, a crise culminou no suicídio do presidente Vargas. 54. No ano seguinte, em 55, outra crise quase impediu a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek. Ou seja, o Kubitschek foi eleito em 55, tomou posse, mas por pouco não tomou, mas ele foi empossado presidente. E aí, continuando a leitura, em 61, o Brasil quase chegou a uma guerra civil depois da inesperada renúncia de Jânio Quadros. 3 anos depois, ou seja, em 64, é que o João Goulart foi cassado. Então, essa resposta não é verdadeira, porque ao término do governo João Goulart em 64, quem assumiu foram os militares. Quem entra era militar, Aham. que o Kubitschek foi eleito presidente antes. Bom dia, Rafaela, tá me ouvindo? Bom dia, professor. Beleza. Comecei a fazer a correção. Só rapidamente, você está com a página 263 aberta? Eu não tenho livro de sociologia, professor. Não tem o livro de sociologia? Uhum. Depois eu mando então para ti. Deixa eu ver se eu consigo postar aqui no grupo rapidamente. Se dá. Deixa eu ir lá no terceiro. Que aí você fica com ele aberto. Eu vou postar poucas questões. Rapidamente estou tirando umas fotinhas. Aqui mais um não ficou legal. Mas aqui vai dar para pegar tudo. Agora vamos para 4 aqui, tá? Beleza, a última foto. Oh, que burro. Tem muito errado. Beleza. Consegue abrir pelo WebAds ou pelo celular as fotos? Sim, consigo.
Beleza. A primeira questão, só rapidamente, era um trecho da Constituição de 1824, quando tínhamos o poder moderador, que ele moderava, nem fazia leis, nem julgava, nem executava. Mas se algum desses três, o executivo, o legislativo, o judiciário, abusasse, fizesse algo absurdo, ele intervinha. Frei Caneca tinha uma opinião própria sobre isso, ele achava que era ruim. No texto, vai lá mostrar a nova invenção maquiavélica, a chave mestra da opressão. Por isso que a resposta da 1 é a C. Depois, na 2, narra rapidamente fatos da história brasileira. Como eu falei, a A é incorreta porque logo após que João Goulart é, foi tirado, vieram os militares. Ó, país, golpe militar, depois o presidente João Goulart, e o país viveu durante 20 anos em regime autoritário, ou seja, após João Goulart, vieram os militares. Aí, a B, eu peço que se a Rafaela puder conseguir entrar na fotinha para acompanhar, por gentileza. Conseguiu, Rafaela? A fotinha? Sim. É uma foto que começa com a B, a renúncia de Jânio. Aí tá lá, a renúncia de Jânio Quadros representou a primeira grande crise do regime republicano brasileiro. Foi uma crise, mas não foi a primeira. Já teve várias, desde a política do café com leite, até o Getúlio Vargas, que assumiu sem vencer. Getúlio Vargas se suicidou. Então, não foi a primeira grande crise. O Juscelino Kubitschek, pouco antes, quase, né, não foi empossado. Então, a B não é verdade. C. Após 2 décadas de governo militares, Getúlio Vargas foi eleito em eleições diretas. Não. No texto, uma das primeiras coisas é Getúlio Vargas. Olha lá. Em 54, a crise culminou no suicídio do presidente Vargas. Aí só depois, quando o João Goulart foi cassado, que os militares foram eleitos. Então, é ao contrário. Getúlio se suicidou, anos depois os militares assumiram. Quem assumiu quando os militares saiu? Quem assumiu, acabou assumindo por causa do falecimento foi José Sarney. Mas essa afirmação não é verdadeira. D. A trágica morte de Vargas determinou o fim da carreira política de João Goulart. Não. Vargas se matou, Juscelino Kubitschek foi eleito, quase não foi empossado, governou de 55 a 60, e aí em 60 João Goulart foi eleito. João Goulart foi eleito junto com Jânio Quadros. Jânio Quadros pediu renúncia e João Goulart logo depois foi tirado. Então, não é verdadeira. E, no período republicano citado, sucessivamente um presidente morreu, sim, um presidente morre. Teve sua posse contestada, que foi Juscelino Kubitschek logo após Getúlio morrer. Um renunciou, Jânio Quadros, tá lá, ele vai renunciar em Brasil. Em 61, o Brasil quase chegou à guerra civil depois da inesperada renúncia do presidente Jânio Quadros. Sim, a terceira. 3 anos mais tarde, um golpe militar depois do presidente João Goulart. Correto? E um outro foi deposto. Então, é a E, a alternativa correta. Beleza? Alguma dúvida? Não. Não. A 3 tem um texto, de acordo com Roberto Nobile, o lado do problema do fundamento do poder, a doutrina clássica do Estado, sempre se ocupou também do problema dos limites do poder, problema que geralmente é apresentado como problema das relações entre direito e poder, ou direito e Estado. Aí, em vestibular tem muito disso. Afirmação 1, afirmação 2, 3, 4. Você tem que ver qual afirmação que é correta, qual que é falsa. Você vai marcando assim e depois pergunta quais que são corretas ou quais são falsas. Aí, no caso, a alternativa que contém todas as afirmativas corretas é. Aí tem A, B, C, D e E. O que você colocou, Murilo? Eu coloquei a B. B, que é a 2 e a 4. Beleza, então nós vamos ler todas, marcando qual que é verdadeiro, qual que é falso, para depois descobrir. Pela autonomia constitucional entre os poderes judiciário,
legislativo e executivo. Sim, a autonomia, cada poder é autônomo e isso é garantido na Constituição. Então, essa é verdadeira. Pela autonomia constitucional. Os poderes têm autonomia de acordo com a Constituição. Beleza. 2. Por normas legais definidas por processos legítimos que regulam e estabelecem direitos e deveres tanto para governantes quanto para os indivíduos na sociedade. Isso também é verdadeiro. Por quê? A lei dá direitos e deveres. Sempre que alguém tem direito a algo, outro tem dever para com esse que tem direito. Vamos supor, direito à educação. É um direito de todos os jovens, crianças e adolescentes, e um dever do Estado fornecer caso essa criança, esse adolescente não possa pagar. Direito à saúde é um direito de todos, caso a gente não possa pagar, a gente tem direito de ir no SUS e ser tratado. E quem tem esse dever de fornecer isso é o governo. E também o oposto. A gente tem o dever de pagar os impostos e o Estado tem o direito de recolher. Ou seja, o Estado tem o dever de fornecer saúde, segurança e educação, direito a colher impostos. Nós temos obrigação de pagar impostos e o direito a esses benefícios. A nossa Constituição prevê direitos e deveres para tanto pessoas quanto governo. Então, é verdadeira. 3. Por normas legais que subordinam os poderes judiciário e legislativo ao poder executivo e asseguram a prevalência dos interesses do partido majoritário. Normas legais que subordinam os poderes judiciário e legislativo, ou seja, judiciário que julga e legislativo que fazem as leis, estão subordinados, obedecem ao executivo, que no caso são prefeitos, governadores e presidente? Nesse caso, não. Nesse caso é incorreto, porque se estivessem subordinados, Fernando Collor não teria sido impeachado. Dilma Rousseff não teria sofrido impeachment, porque ela falaria para os deputados e senadores: eu ordeno que vocês não votem em impeachment porque vocês estão subordinados a mim. Ou então, como a gente está vendo, o presidente Bolsonaro não teria suas medidas provisórias nem votadas, algumas rejeitadas. Então, os poderes não se subordinam ao outro, eles têm a sua independência, têm a sua autonomia. Se estivesse subordinado, não teriam sua autonomia. Então, essa é incorreta, porque o legislativo que faz as leis, Câmara Municipal, Assembleias Estaduais, Câmara Federal e Senado, não estão subordinados a prefeitos, governadores e presidente. Eles têm até mais poder que cada um deles. Tanto a Câmara Unida Honesta, uma Assembleia Unida e Honesta, Câmara e Senado Federal Unido e Honesto, tem mais poder, manda mais do que o presidente. Mesmo que o presidente, o governador, o prefeito vete uma lei, eles julgam o veto e pode derrubar o veto. Então, e mesmo que o presidente queira, ou o governador ou o prefeito algo provisório, eles podem rejeitar. Eles podem propor uma lei, chega para o prefeito, o governador, o presidente, mesmo que ele vete, é votado o veto e é aprovado mesmo contra o executivo. Então, essa é incorreta. 4. Por normas legais que assegurem todos os cidadãos tenham garantias individuais mínimas, como o direito à defesa, direito a ir e vir e direito a manifestar suas opiniões. Esse é correto. Temos o direito de ir e vir, temos o direito à legítima defesa. Se caso alguém for roubar outra pessoa e essa pessoa conseguir, num golpe, tirar a arma do ladrão, chamar a polícia, contê-lo, sem usar usando de força necessária, ele pode se defender. Ainda mais se estiver na sua casa, por exemplo, direito a ir e vir, todo mundo tem, ninguém é proibido de ir e vir. Na época dos militares, sim, tinha a lei da vadiagem. Você tinha que andar com a carteira de trabalho em mãos, senão você seria preso, porque você não podia ficar vadiando depois das 10 da noite. Você tinha que ter um porquê estar na rua. Se você não estivesse indo ou voltando ao trabalho, você era preso. Não tinha esse direito de ir e vir. Hoje a gente tem, a gente vai para onde a gente quer, volta a hora que a gente quer. E o direito a manifestar suas opiniões, isso é óbvio. A gente cansa de ver passeatas pró, contra esse, aquele partido, aquela pessoa, por exemplo, Marcha para Jesus,
parada gay, etc. Então as pessoas têm a sua liberdade para se manifestar, para postar suas opiniões e etc. Então essa é a verdadeira. Voltando lá, então a verdadeira é 1, 2 e 4. A 1 e 3, não. A não é verdade. 2 e 4 são verdadeiras, mas vamos lá. 1, 2 e 3, não, a 3 é falsa. 1, 2 e 4, exatamente, essa é a alternativa correta, porque a 1, a 2 e a 4 são corretas. Então é a alternativa D. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não. Beleza. E aí tem a questão 4 de uma tabela. E nessa tabela temos lá ano de 45, de 66, de 86 e de 98. Estados sempre São Paulo, e aí ou São Paulo com Amazonas, ou São Paulo com Acre, ou Roraima, todos estados do norte. E aí vai dizer número médio de eleitores por deputado federal, ou seja, a cada 6 mil pessoas no Amazonas, tínhamos um deputado federal, a cada 47 mil em São Paulo, um deputado. E aí vai aumentando, para cada era que passa. E temos as alternativas. O que você colocou? Perdão, Murilo. Eu coloquei a B. A B, exatamente, certinho, parabéns. Os da região norte apresentam mais dificuldade para a eleição de seus candidatos. Exato, porque mesmo que ele precise de um menor número de votos, tem menos pessoas lá. Então, acaba os estados do norte tendo menos representantes na Câmara Federal. Porque por mais que São Paulo, o cara para se eleitar aqui tenha que ter mais votos, tem muito mais pessoas votando. Tanto que se a gente pegar os mais votados em 2018, Eduardo Bolsonaro, 2 milhões, Joyce Hasselman, 1 milhão, 3 milhões de votos para para duas pessoas, 2 milhões para o Eduardo e 1 para Joyce Hasselman. E aí, atualmente, vamos supor 500 mil, cada um já fez 2, 3, isso sem falar em vários outros que foram eleitos, consequentemente. Então, essa é a alternativa verdadeira, beleza? Quinta questão: nepotismo e corrupção são decorrentes de práticas e cultura constituídas historicamente no Brasil, tanto no Estado quanto na sociedade. Discorra a pertinência ou não dessa afirmativa e justifique sua resposta. Nepotismo, não precisa nem falar, é crime, isso é óbvio. Você nomear um parente direto para um cargo, isso é crime, não pode. Ou então você é nepotismo indireto. Alguém te ajuda aqui, você indica o parente dessa pessoa, o Joãozinho te ajuda na eleição, e aí você é eleito e você contrata a mulher do Joãozinho. Isso é óbvio. Fora que existe também muitos outros casos de corrupção por aí. Imaginemos, tem N cidades, vocês podem pesquisar isso que eu estou falando. Vou dar um exemplo hipotético, só hipotético. Vamos lá, eu sou o prefeito, Peter Parker, cabeçudinho, Harry Potter, eu sou o prefeito cabeçudinho. E aí quero ser prefeito da cidade. Ou prefeito Harry, vai. E aí essa cidade tem 20 e poucos cargos de diretores. E eu lanço 20 e poucos candidatos a vereadores, sendo que nessa cidade só vai ter de 10 a 15 vagas para vereadores. Ou seja, a maioria, mesmo que eu preencha todas as vagas, alguns vão perder. Mas por que ele sai candidato? Sabendo que tem chance mínima de vencer. Porque, no caso, eu vou pegar e quem perder, mais trouxer votos para mim, colocar ali. Ó, coloca um cargo aqui, coloca outro cargo ali, porque eu fui eleito graças a ele que bateu de porta em porta, conversou pessoas a votar nele e em mim. E aí, 25 pessoas trabalhando diretamente para eu ser eleito. E aí eu dou diretoria disso, diretoria daquilo, diretoria inútil 1, diretoria inútil 2, e assim sucessivamente. E é uma forma legal, porém é imoral, porque você lança número de candidatos mais ou menos equivalente ao número de diretorias, mesmo sendo mais do que a quantidade de vereadores, e
você acaba sempre dando emprego para essas pessoas? É imoral. Outra coisa que acontecia bastante a nível federal, temos N ministérios, N secretarias, e aí para os projetos serem aprovados, o presidente chegava e falava, ó, você tem tantos votos na Câmara e tantos no Senado, eu te dou 2 ministérios, mas tem que aprovar todos os meus projetos. Aí acontecia. Ou então chegava no bloco centrão, são vários pequenos partidos, e falava, olha, quantos ministérios vocês querem para aprovar os meus projetos, as minhas propostas? Ah, eu quero esse e aquele. E aí ia loteando. Era até algo comum o loteamento de acordo com a quantidade de deputados. Era algo que falava em governabilidade. Só que é imoral. É imoral você trocar ministério por voto, você colocar alguém que é incapacitado, que não tem a competência técnica. Será que isso é correto? É uma outra forma de corrupção. É legal, do ponto de vista legal, mas é muito imoral. E assim a gente vai ter muitos outros exemplos de corrupção que eram decorrentes no Brasil, que aconteciam diretamente. Teve o caso do mensalão, que aí já é corrupção mesmo, onde compravam, davam dinheiro público para deputados e senadores votarem nos projetos. Petrolão, que foi desvio da Petrobras, enfim, entre outros casos. E esses são alguns casos de corrupção. Isso sem falar em dinheiro que é desviado da saúde, segurança, educação, de obras. A obra custa 100 mil reais. E aí o prefeito fala que, prefeito, governador, qualquer cidade no interior do Brasil, fala, custou 400 mil, e pede 400 mil reais do dinheiro federal, paga 100 mil a obra, aí o prefeito fica com 100 mil, a empresa com mais 100, os vereadores dividem os outros 100, e fica tudo por isso mesmo. E aí nunca a gente vai saber. É só acompanhar os noticiários, é que sempre foi assim. Então, falando do Covidão, desconfia-se que para Covid, alguns equipamentos que eram para salvar vidas, aconteceu exatamente isso. Custou o dobro, e essa diferença foi desviado. O governo federal mandou dinheiro para comprar, vamos supor, 100 respiradores, compraram 50, e esse dinheiro foi para prefeitos, vereadores, governadores, empresários, etc. E aí estão investigando isso. No Rio de Janeiro, no Pará, talvez na Prefeitura de São Paulo. E vamos ficar aguardando notícias, porque isso que a gente acabou de ler está acontecendo. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Não. Não. Beleza. Então, a gente vai mudar. Aqui a página 264, que era o capítulo 10. E aí, na 265, globalização e bem-estar social. Nesse textinho, comenta que a globalização realmente alavancou depois da Guerra Fria, com o fim da União Soviética. Por que esse texto diz isso? Basicamente, durante todo o século XX, desde que acabou a Segunda Guerra em 45, até o fim da União Soviética, tínhamos duas potências, a própria União Soviética e os Estados Unidos da América. Até porque o Japão tinha sofrido com bombas nucleares. A Europa foi toda destruída por causa da guerra, tanto que eles pegaram o dinheiro americano, plano Marshall, prestou bilhões para que a Europa fosse reconstruída. E até a Europa se reconstruir, até o Japão se reerguer, levou-se alguns anos, algumas décadas. E nesse intervalo, quem reinou como principal potência foram os americanos e os soviéticos. Mas quando acabou a Guerra Fria, o Japão e a Europa já haviam se reconstruído, eram potências. E aí falam que eram os novos líderes mundiais econômicos. Por isso que fala nova ordem mundial econômica. Quem são os países mais poderosos economicamente? E começou a se acentuar mais esse processo de globalização. Globalização porque a Terra é redonda, é um globo, né, uma bola perfeita, falam em o nome dela como se fosse geoide, porque ela é uma bola com várias deformações. Mas seja como for, o globo e o processo de compra e venda de produtos e serviços que ocorre nesse globo. Todos os lugares compram e vendem para todos, produtos e serviços. Mas que serviços? Por exemplo, Netflix, Uber,
Facebook, Tinder e etc. Se um japonês for para os Estados Unidos, lá vai ter o Uber, vai ter a Netflix, vai ter o Facebook. Ele vai pegar o carro para ir, sei lá, do aeroporto para o hotel, do hotel para o cinema, e, enfim. Um brasileiro indo para a Europa, a mesma coisa. Se ele tiver Uber, ele usa o Uber tranquilamente. Um italiano indo para a China, um italiano indo para Taiwan, para a Austrália, a mesma coisa. Qualquer pessoa indo de qualquer canto do mundo vai ter podendo usar o seu serviço que tem no celular. E produto, e se fala, a maioria vindo da China, para nós usarmos, desde roupas, calçados, celulares, brinquedos, etc. E outros mais caros, como por exemplo veículos. Nos Estados Unidos tem carros alemães, italianos, etc. No Japão tem carro americano, tem carro chinês e assim sucessivamente. No Brasil também. Então, o mundo inteiro está conectado nesse processo global do globo, por isso que chama globalização. Pessoa comprando de local a local, serviço tem no país, tem no outro e tem em todo o globo. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não? Não. Qualquer Não. dúvida pode desligar o microfone, mandar aqui no chat que eu esclarecerei. E o Brasil, claro, a gente, infelizmente, por enquanto, vende só chamados commodities, que é os produtos de matéria-prima, milho, trigo, soja, arroz, feijão, laranja e etc. E a gente importa a matéria-prima já pronta. Outros países não, já vendem o produto e pegam a nossa matéria-prima. É nesse contexto que o Brasil está inserido na globalização. Tem um texto sobre globalização, uma foto de moradores de rua na cidade de São Paulo, 2012. Em nome do progresso econômico, eleva-se a pobreza e a mendicância que revelam a exclusão social e a desvalorização humana. Apesar do único modelo que funcione na sociedade atual ser o capitalismo, esse capitalismo ele não tem moral. Não existe porque o certo, que as pessoas querem o bem, ajudar uma às outras, não. O capitalismo ele é amoral. Se tiver a demanda, a necessidade de pessoas para aquele produto ou serviço, ele vai existir, infelizmente. E ele é amoral, ele não se preocupa com as pessoas, ele faz apenas as pessoas, os empresários, quererem ter o seu lucro, o seu crescimento, a sua riqueza, independente do que aconteça. Tanto que a gente vê casos de patrões explorarem funcionários, maltratarem e etc. Pessoas serem corruptas, pessoas serem muito gananciosas, terem 2, 3, 4 empregos, prejudicar colegas de trabalho, enfim. É o capitalismo que ele não tem moral. E aí a gente vê pessoas na rua que sofrem por causa de bebida, drogas, por não conseguirem um emprego, por não conseguirem pagar suas dívidas. Infelizmente, isso acontece. O mercado de trabalho, ele é cruel, ele não perdoa ninguém, ainda mais em um país com tantos desempregados. O patrão, ele pode pedir o que for, pode explorar, pode humilhar, porque se um funcionário achar ruim, ele manda embora e contrata outro. Tá cheio de gente querendo trabalho. Se não tivesse assim, talvez ele tratasse melhor, porque ele ia pensar, não, se eu perder esse funcionário, não vou ter quem substituir, colocar no lugar. Mas hoje em dia ele pensa, se eu demitir ele, eu contrato outro, pode ser até melhor. Tá bom, já ajudei esse, ajudou outro. Para ele, hoje, tanto faz como tanto fez. Por isso que eu falo, apesar de ser o único modelo que funciona, o socialismo não funciona, ele é amoral. E aí tem um textinho, eu vou mandar aqui no grupo, para cadê a terceira? Rafaela poder ler. Processo de globalização. Só vai tirar foto. E vai tirar. Boa. E vou fazer
a leitura com vocês. Globalização contemporânea atinge todos os países e sociedades. Esse fato pode ser explicado por características como a mundialização da produção e finanças, o grande movimento migratório, as discussões locais e internacionais sobre preservação ambiental, o avanço das transnacionais, essas que eu citei, ainda tem outras como, por exemplo, McDonald's, Subway, etc. A formação dos blocos econômicos, a popularização dos meios de comunicação, telefonia, internet e etc. Os serviços como o do Facebook permite você falar com gente do mundo inteiro. O serviço que o Google oferece, Google Street, Google Maps, você pode navegar, andar por qualquer cidade, mundo afora. Isso é maravilhoso. Formação de blocos econômicos. Mercosul, onde você pode ir para um país que faz parte do bloco apenas com RG. União Europeia, onde você pode morar, mesmo não nascendo naquele país, se aquele país pertencer à União Europeia. Transportes é muito comum na Europa. A gente não está acostumado com isso, mas na Europa é possível sim você ir de trem de um país para o outro, primeiro pela distância curta e segundo pelo investimento que lá fizeram, que liga Itália, a França, por exemplo, Portugal, a Espanha, que mesmo sendo distância curta, fizeram transporte e graças a esse acordo, o português pode ir para a Espanha, espanhol para Portugal, o francês para a Itália, italiano para a França e assim sucessivamente. A redução da atuação do Estado na economia interna e na valorização de políticas de bem-estar social. Tem países que o Estado não controla muito a economia. Os americanos, por exemplo, não tem uma lei que determina o salário mínimo. Eles acreditam que não tem essa lei, com a concorrência, automaticamente o salário vai ser bom. Tem país que foca no bem-estar social, que cresceu tanto, e aí se preocupa no bem-estar, na saúde, na segurança, na educação, para fornecer isso para as pessoas, porque é uma preocupação não só em dar emprego, mas fazer as pessoas se sentirem felizes e ajudar aquelas que não têm condições. Isso é o bem-estar social. No contexto dos países em desenvolvimento, eita, faltam 10 minutinhos apenas. Os efeitos da globalização têm sido diversos e muitas vezes negativo. Para sobreviver à intensa concorrência internacional, as empresas nacionais precisam fazer esforços gigantescos. No entanto, como muitas atividades econômicas são controladas por monopólios e oligopólios, a luta se torna-se desigual. Mesmo a China, por exemplo, estando distante, tendo que trazer esse produto por navio, é mais barato do que um produto feito por uma empresa nacional. Primeiro, porque a mão de obra chinesa é mais barato. O que a empresa chinesa gasta com energia é mais barato e gasta menos do que uma empresa nacional. Os impostos, a mesma coisa. Aqui tem N impostos, tanto para você ter sua fábrica, loja, etc., para você pagar os seus funcionários, e aí acaba que o produto chinês, para o comerciante, é mais barato e acaba repassando mais barato para a gente. Por isso que é difícil vencer a China. Ou então, quando você tem oligopólios, já marcas conceituadas no mercado, e você, para chegar, para você vender seu produto, é muito difícil. Um chocolate, por exemplo, uma roupa, para você fazer com que as pessoas saibam que esse é de qualidade ou é barato e pode comprar, é difícil, porque as marcas já estão famosas aí. E para você abrir uma loja no Brasil, é ainda mais complicado. Uma série de impostos, regulamentações que dificultam demais a vida de quem quer empreender, gerar empregos e oferecer produtos e serviços de qualidade. No Brasil, é muito difícil. Assim, o livre mercado é relativo, já que vários setores econômicos são controlados pelo grande capital e por corporações transnacionais, sobrando pouco espaço para as empresas nacionais se manterem ativas e competitivas. Em países como o Brasil, o desafio é definir uma política que enfrente as grandes corporações detentoras de muito poder econômico e político. Você também não pode chegar nessas empresas e falar, não, você não pode isso, não pode aquilo, porque essas empresas geram milhares de empregos. E você chegar num McDonald's da vida, numa Coca-Cola e falar, não, aqui você vai agir assim, assim, assado. Não, eles simplesmente vão tirar as fábricas, as lojas deles aqui, vão sair fora e a população vai ficar revoltada. Primeiro por causa do desemprego, segundo por não ter aquele produto. Pensou não ter mais McDonald's? Ou então na Argentina, a gente vê eles saindo da Argentina e vindo para o Brasil, tá vindo para o Rio de Janeiro, a sede regional, por causa de políticas que desagradaram a
empresa. Então é difícil você ajudar a indústria nacional sem ter que prejudicar muito a internacional, e aí é difícil as nacionais entrarem nesse mercado onde já tem empresas conceituadas internacionalmente. A pessoa vai olhar assim e falar, não, não vou comprar dessa empresa. Ah, tem a Coca, por que eu vou comprar esse Guaraná? Ah, tem a marca tal de roupa, por que eu vou comprar? Ah, vou comprar um tênis Adidas da Nike. Não vou comprar dessa empresa aqui, nem sei quem é. Então a empresa brasileira acaba penando para crescer. Primeiro porque são vários impostos, a papelada é gigante. E aí você chega no mercado, será que você vai vender? As pessoas vão comprar o seu produto? É difícil. Na prática, a globalização econômica tem apresentado benefícios apenas a uma minoria. Isso vem ocorrendo porque os investimentos visam prioritariamente setores que oferecem altos lucros. Já investimentos públicos voltados para a melhora das condições da saúde, educação e infraestrutura têm sido realizados em proporção longe do ideal. Ninguém vai querer investir numa estrada que o retorno vai se dar em 30, 40 anos cobrando pedágio. Isso é muito difícil. Então, investir em fornecer energia barata para as pessoas e você vai recuperar esse dinheiro a perder de vista. Não, ninguém quer. Então, você investe no que vai trazer um retorno rápido. O lado positivo da globalização é o de possibilitar o acesso aos bens antes inacessíveis a vários segmentos da população de vários países. Por exemplo, as pessoas terem Netflix, terem Facebook, Uber, site de paquera e etc., de procura de emprego. Isso é maravilhoso, claro. No Brasil, por exemplo, em 95, a taxa alfandegária máxima era de 105%, e os bens importados estavam fora do alcance da população. Isso mudou com a redução das medidas protecionistas a partir de 97. Ou seja, se alguma empresa viesse vender produto para o Brasil, os impostos eram o dobro do valor do produto. E aí o governo começou a pensar, não, vou reduzir os impostos, para quê? Para que o comerciante que for comprar um produto chinês, por exemplo, ele não vai vender tão caro, porque os impostos vão diminuir, e aí esse produto chinês vai ser acessível para as pessoas. Por isso que a gente compra produtos chineses barato, porque primeiro que a China vende barato por causa das condições, mão de obra e energia. Então, a empresa chinesa vende barato para vender muito. E o comerciante compra da empresa chinesa porque é barato. Ele sabe que comprando de lá, como é barato, ele vai poder passar barato para as pessoas e as pessoas vão comprar porque está barato. Por isso, se os impostos estivessem elevados, ele teria que cobrar o imposto mais o valor do produto, só que ficaria mais caro. Como houve a redução dos impostos, ele reduziu proporcionalmente o valor do produto e vende num preço onde as pessoas podem comprar. Por isso que vem cada vez mais produtos chineses. Se os impostos fossem altos, o produto chinês ia ser caro. E aí você ter o produto nacional, por exemplo, também. Mas estaria aqui também, mais ou menos, nesse valor, por causa dos impostos nacionais, da burocracia, contratar pessoas, trazer de um lado para o outro. Então, o chinês acaba sendo barato por causa disso. Você colocar muitos impostos para um produto que vem de fora é chamado medida protecionista. Você quer proteger o seu mercado interno e você vai fazer indiretamente com que as pessoas comprem mais o produto nacional, porque o internacional vai ser caro e você acha que o nacional vai ser mais barato. E aí você pensa, não, se o nacional for mais barato, as pessoas vão comprar só o nacional, o comerciante vai deixar de comprar de outro país, e aí a indústria nacional vai crescer, vai se desenvolver, vai ter vários lucros e vai virar uma potência mundial e vai bater de frente com as principais empresas. Só que não é bem assim. De repente, o produto nacional não é de qualidade boa, ou então acaba sendo caro. Ou você olha para o produto chinês e pensa, pô, se eu reduzir os impostos, o produto acaba sendo barato, e aí eu ajudo o comerciante, o setor terciário, o cara que busca o produto lá fora, vende aqui, gera emprego, e o comércio aqui gera muito emprego, e as pessoas vão ter coisas baratas. E você pensa, não, não vale a pena ser protecionista, porque se eu deixar de ser protecionista, o comércio que gera muito emprego vai gerar muito emprego, e eu vou poder divulgar isso, vou ganhar status político, que eu gerei emprego no comércio, que eu fiz oferecer produtos baratos, então eu vou diminuir esses impostos.
Continuando o último textinho, faltam 2 minutos e 20. Projetos econômicos que editam a realidade social. As transformações econômicas decorrentes da globalização provocam um movimento de mudança em vários países do mundo inteiro, que tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Em virtude disso, foram colocados em prática vários projetos de governo, como veremos a seguir. Claro, hoje em dia, os produtos e serviços mudaram a nossa vida, tanto os produtos chineses quanto dos veículos que vêm de fora, mudaram a nossa vida, os serviços mudaram a nossa vida, o jeito de como que a gente se comunica, como que a gente paquera, como que a gente se relaciona, como que a gente procura emprego, mudou demais. Hoje em dia se paquera por aqui, ou então você vai para a balada, você pede um Uber, divide com os amigos, vai e volta, pede comida por aqui, por aplicativo, que é mais barato, você joga, sei lá, o cartão de crédito, e aí você paga só depois, facilita bastante, ainda mais tempo de pandemia, onde você precisa de comprar pelo cartão, crédito ou débito, e aí você pede para não ter contato, o cara coloca lá comida, você higieniza, pega e leva para sua casa. Isso melhorou bastante a vida de todos nós, impactou positivo ou negativamente, seja como for, mudou bastante a nossa vida. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Não. Não. Eu vou interromper a gravação, terminar o vídeo e já iniciar um novo vídeo. Muito obrigado, até daqui a pouquinho.